Então, bom dia, Marcele. Quem Bom for dia. chegar, quem for chegando, quem for vir depois. Então, vamos começar? Né? Por causa desse Vamos. horário também, né? E a gente segue aqui. Vou fechar os microfones. E quem chegar, a gente não se atrapalha. O Darcy tá chegando. Deixa eu só dar um alô pra ele, então. Ele gosta de falar. Deixa eu ver se ele vai falar. Bom dia, Darcy. Bom dia, Flori. Bom dia, Bom querido. dia, Marcelo. Eu tive dificuldade para entrar, mas até te mandei um. Foi? Ah, Ficava, Bom dia, querido. tá bem. ficava assim, assim, assim. Tá bom, então. O pessoal tá chegando. Tá frio aí pelo sul, o pessoal tá placa. Então tá bom, queridas. Como já tá no nosso horário, bem-vindo quem tá chegando. Bom dia que vai chegar Dia. aqui. Bom dia, Carmelina, Mila, placa. Então tá, então vamos começar, né? Tá bem? Eu vou fechar aqui os microfones, porque as pessoas vão chegando e às vezes entram com o microfone aberto. Então deixa eu fechar e a gente vai começar. A gente vai começar com as nossas preces, a gente purificar a nossa motivação e aí a gente já entra, se prepare e já entra na prática de hoje. E tá bem, Mila, fica à vontade. E com a prática de hoje, a gente vai fechar então a terceira qualidade de Shamatha, que a gente tá vendo aquelas três qualidades, né? Cultivo do relaxamento, cultivo da estabilidade, que a gente viu na última sexta, e agora o cultivo da vivacidade, que eu vou conduzir sem a contagem. Eu vou deixar só realmente o cultivo da vivacidade, certo? Que é a gente observar o as nas narinas. Então a gente vai fazer a prática das três qualidades hoje, assim, fechando, né, da estabilidade, relaxamento, depois a estabilidade da atenção e depois o cultivo da claridade da atenção, na clareza, na vivacidade da atenção. E a gente vai ficar aí por hoje, certo? E aí a gente examina a qualidade da vivacidade de novo, rapidinho. Tá bom? Pra gente deixar registrado aqui junto com essa prática. Então tá bom. Então vamos começar com as. Eu já mutei, né? Já. Então vamos começar com as preces. Então, queridos, deixe então que nosso corpo e a nossa mente estejam aqui agora presentes para a nossa prática. A gente começa, né, lembrando da por que a gente está meditando, né? Para que a gente está meditando. Então, diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva desses ensinamentos que chegaram até nós nesta vida, a gente então contempla a nossa condição agora, nessa mente incorporada, né? Vivenciando essas experiências, mas também a gente se lembra, a gente olha de forma profunda, né, o potencial que nós temos. Isso é o que é mais importante dentro do. A gente vê as dificuldades, mas a gente vê o potencial. Senão não teria sentido a gente praticar. A gente começa lembrando que nós olhamos para nós, mas quando a gente vê, nós estamos na mesma condição de todos os seres humanos, né? Principalmente aqueles mais que a gente tem contato, né, de fato. A gente vai olhar qual é a diferença que tem entre nós e os outros seres. Então a gente começa lembrando, pensando, né, recordando da nossa vida humana preciosa. Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Quantas quantas virtudes, quantas bênçãos a gente teve que receber para ter esse renascimento humano nesta vida, considerando a continuidade da consciência. E quão nesta vida foram rara, né, foi rara essa oportunidade da gente encontrar uma linhagem viva dos ensinamentos, um Dharma verdadeiro, transformador. Quanto tempo a gente demorou nesta vida para encontrar? Então a gente se regozija de ter essa vida humana preciosa com todas essas condições para praticar. Mas aí a gente lembra da impermanência, que é a natureza de todos os fenômenos.
lembrando que todos e tudo, né, que nasce, que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo surge de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então é importante a gente estar com essa consciência da impermanência, que a gente possa aproveitar cada momento como um momento de prática, que é tudo que a gente tem. A gente vê a impermanência sutil acontecendo, cada instante no nosso corpo, cada movimento, nas nossas células, na nossa respiração, na nossa própria mente. A gente também vê a impermanência das condições externas, ao nosso redor, relações, situações. E a gente se recorda que a gente vai morrer em algum momento. Então, para a gente não se arrepender, a gente então aproveita cada instante, faz esse voto de considerar cada momento um momento importante para a nossa prática. Mas daí a gente lembra também que a gente precisa cuidar das nossas ações, porque todos os fenômenos são interdependentes. Causas e condições são interdependentes. Tudo está interconectado, interligado no universo, ambiente, nosso comportamento, nossa mente. E a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então a gente cuida principalmente das nossas ações, em corpo, em fala. Depois a gente vai ter as ferramentas para cuidar da nossa mente. Por fim, a gente lembra da natureza. A gente olha profundamente para a natureza do sofrimento. Esse é o ponto-chave. A gente vai ver que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente vai entender os três níveis do sofrimento. Sofrimento, está ligado à aversão a tudo aquilo que a gente não quer experienciar. O sofrimento da mudança, que está ligado aos nossos apegos, expectativas. Mas, por fim, a raiz desses sofrimentos é o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza e da delusão que surge disso, da confusão que surge disso. Não reconhecemos a verdadeira natureza da nossa mente. Então, isso nos deixa a nossa mente presa a essa mente dualista que gera autocentramento, aflições mentais e confusão, ações não virtuosas e sofrimento. Então a gente entende para onde a gente precisa olhar, liberar a nossa mente das amarras que ela mesma criou. Então, ao nos recordar disso, a gente aspira que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, para o reconhecimento da verdadeira natureza da nossa experiência. Então é com essa energia de direcionar a nossa mente para essa transformação verdadeira, que é o espírito de emergência do Sansara, a renúncia, que a gente então também olha ao redor e vê que isso é possível para todos os seres. Então, antes da gente tomar refúgio, na verdade a gente vai tomar refúgio para a gente transformar, mas para ajudar os seres, né? Que em seguida vem o voto da Bodhicitta. Mas a gente, primeira coisa, olha e se sensibiliza, a gente vê que todos os seres são, né, têm esse senso de igualdade, assim. Então, é natural surgir em nós essa aspiração, né, das quatro incomensuráveis. Que todos os seres tenham a felicidade, suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, essa mente binária do gosto e não gosto. Então, com isso em mente, com essa alegria, com essa energia no nosso coração, a gente então toma o voto de refúgio nesse caminho profundo, que é o caminho, né, das três joias, e que na verdade foi nos apresentado pelos nossos lamas de alguma forma, a partir de um livro, a partir de um, mas principalmente agora, né,
que a gente está realmente no caminho, a gente precisa dos mestres para nos ajudar nesse processo, nos guiar, ajudar a gente a remover os obstáculos. E também a gente faz isso não por nós, mas para trazer benefício a todos os seres, porque não tem outra coisa para a gente fazer. Então a gente faz o nosso voto de refúgio Bodhicitta, renova nesse nosso voto. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, enquanto a gente está nesse caminho, praticar as 6 perfeições e nos ajuda, nós também as 6 perfeições serão um fruto que a gente vai praticar naturalmente se a gente reconhecer a natureza verdadeira da nossa mente, que é generosidade, ética, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Sangye chodam sakhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi sonam kim drola penchir sangye drupasho Sangye chodam sakhi chaknam lam Jangchu bardu dani kyapsu chi Dagi jinso gipe sonam kim Drola penchir sangye drupasho. E aí, para trazer bênçãos para a nossa prática, a gente então faz a prece de 7 linhas, evocando a presença de Guru Rinpoche, as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa, de fato, remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. Para a gente poder reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como o Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente então entoa 2 vezes em tibetano a prece de 7 linhas, a gente pode imaginar receber as bênçãos de Guru Rinpoche na forma das 5 luzes de sabedoria. Hum, Wagen Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dompola Yasen Chagi Nyudru Nyem Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadru Ki Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Again Yuge Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chage Nudru Ni Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadru Kim Jenge Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Estamos sentindo alegria em nosso coração por ter recebido as bênçãos de Guru Rinpoche, por estar aberto a receber as bênçãos de Guru Rinpoche, que é o reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Olhando na mesma direção que nós, ele se dissolve em luz, se reduz de tamanho, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis.
como água derramada na água. Ou como espaço se fundindo com espaço. É com esta confiança que a gente faz a nossa prática de hoje. Então, queridos, convido vocês então para, com essa motivação, com essa alegria, com essa energia, com essa confiança, encontrem uma posição confortável, podem ficar à vontade de ligar os vídeos. E a gente então vai fazer a nossa sessão de prática de hoje. Atenção plena à respiração, a gente continua. Mas agora a gente vai experimentar o cultivo das três qualidades: relaxamento, estabilidade e vivacidade da atenção. Então, tendo encontrado uma posição confortável, convido vocês para fazer uma respiração completa para soltar o ar estagnado, principalmente do baixo ventre. A gente está pronto para começar a nossa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Como um ato de bondade amorosa por você mesmo, por todos à sua volta. A gente começa estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixa que a consciência, então, agora direcione a atenção para as sensações táteis do corpo, descendo desde o topo da cabeça até a base de contato do corpo com a almofada, com o chão, com a cadeira. Sente essas sensações de firmeza. E a partir dessas sensações, desse lugar, onde nosso corpo está ancorado, a gente vai iluminando, deixa que a consciência agora ilumine, como uma fragrância que vai preenchendo todo o ambiente, deixa que a consciência vai iluminando o corpo desde essa base, em direção ao topo da cabeça. Observa as pernas, os pés, os glúteos, quadril, o abdômen, tronco, a parte média do tronco, peito, braços, mãos. À medida que vai percebendo, iluminando, vai soltando as tensões com a expiração. Solta as tensões dos ombros, das costas. Alinha o tronco, levando gentilmente o externo, o ossinho entre o peito. E à medida que você leva o externo, naturalmente os ombros relaxam, as costas relaxam. Ilumina o pescoço, o queixo. Deixa que o queixo se retraia um pouco para trás para alinhar a cervical. Tira qualquer tensão dessa região, da base da cabeça e do pescoço. Por fim, ilumina todo o rosto, soltando as tensões entre a testa, entre os olhos, as pálpebras, mandíbulas, lábios. Então, deixa o corpo relaxado, quieto, mas vigilante.
Já deixando que a respiração siga o seu ritmo natural. Deixando que a respiração, que o corpo respire por si mesmo. Como se você estivesse dormindo. Por fim, deixa que a sua mente permaneça clara, espaçosa, no momento presente, soltando todas as preocupações. Então, agora que a gente nos preparamos para a nossa sessão, estabelecendo o corpo firmemente em seus estados naturais. Então, agora, com essa motivação que a gente gerou de trazer benefício a todos os seres, com o objetivo de alcançar o caminho da grande perfeição, que é o reconhecimento rápido da nossa verdadeira natureza. Então, agora a gente vai fazer a nossa prática principal de hoje, que é uma prática de shamatha, com foco na respiração, cultivo da atenção, tendo a respiração como nosso objeto de foco. Repousando na quietude da consciência, observe as flutuações da energia ao longo de todo o seu corpo, à medida que você atentamente inspira e expira. Relaxe mais e mais profundamente o corpo e a mente com cada expiração, sem perder a clareza da sua consciência. Deixe a consciência iluminar todo o campo somático do corpo à medida que ele inspira e expira. Aproveitamos cada expiração para relaxar mais e mais o corpo e soltar todos os conteúdos da mente. Deixe o corpo respirar naturalmente. Então, agora que a gente está experimentando essa qualidade de relaxamento no cultivo da atenção, então agora com o objetivo de fortalecer a estabilidade da sua atenção, no caso no objeto do foco que é a respiração, com o objetivo de fortalecer essa estabilidade da atenção, sem perder o senso de conforto e relaxamento que a gente cultivou. Agora a gente vai direcionar a nossa atenção mais concentradamente nas sensações táteis da expansão e relaxamento do abdômen, com cada inspiração e expiração. Deixa que o foco da consciência permaneça nessa região do abdômen. Enquanto o corpo inspira e expira. Você apenas acompanha os movimentos com total atenção, os movimentos que acontecem aí, no abdômen.
Sempre lembre de relaxar, sempre mais profundamente a cada expiração, superando a nossa tendência para agitação e excitação. Relaxa não só o corpo na expiração, mas também solta os conteúdos da mente. Lembra de a cada inspiração intensificar a sua atenção no objeto da prática. No caso, é a sensação está desde a respiração no abdômen. E a gente assim supera a tendência à lassidão, ao embotamento, à sonolência. E agora, então, tendo cultivado a qualidade de relaxamento, de estabilidade da atenção, agora com o objetivo de aumentar a claridade, a vivacidade da atenção, sem perder essa base, né, da estabilidade, nem do relaxamento. Vamos agora elevar o foco da atenção, direcioná-lo para as sensações táteis da passagem do ar pela abertura das narinas. É natural quando a gente direciona a nossa atenção para o rosto, que os nossos olhos tendem a direcionar para o objeto. Então, nesse caso, a gente pode permanecer com os olhos fechados ou parcialmente abertos, mas é importante que a gente não foque os olhos em nenhum objeto, mas deixe-os permanecer relaxados, sem focar nenhum objeto visual. Os olhos estão relaxados, soltos, os músculos ao redor dos olhos relaxados. Deixe que a sua atenção, a consciência mental, não a consciência visual, essa é que a gente vai direcionar para a abertura do ar, a passagem do ar, na abertura das narinas. Nessa prática, a gente não visualiza o nariz nem a respiração. Apenas sente diretamente as sensações da passagem do ar na abertura das narinas. Deixe que o foco da sua atenção permaneça quieto, imóvel como um guardião, guardando as portas da entrada do ar na abertura das narinas. Então, a nossa atenção não se move ao longo da respiração, ela permanece ali, na abertura das narinas, onde o ar passa, seja na inspiração, seja na expiração. Veja se você consegue sentir as sensações do ar na abertura das narinas. Veja como é as sensações do ar entrando, depois do ar saindo. Mas cuide para não deixar nenhuma contração se formar no rosto, na testa, entre os olhos. Deixe a testa e os olhos completamente relaxados.
E a gente então continua por mais alguns instantes, sustentando essa quietude da consciência aí na abertura das narinas, em meio ao ir e vir das sensações táteis da respiração nas narinas. Deixa o corpo e o rosto completamente relaxados. Gentilmente, aos poucos, vai movimentando o corpo, trazendo a atenção para o momento presente. Tudo bem, queridos? Permaneceram atentos ou tiraram uma sonequinha? Oi. Ah, deixa eu abrir aqui o microfone, desculpa. Liberado. Oi, Daci, fala. Tava ótimo, Flori. Eu tava com o Guru Rinpoche. Tava do É? lado dele. Tava batendo papo com ele. Eita. Pelo menos era com o Ripoche, né? É, gente boa. Tá bom, queridos. Então, com essa prática de hoje, a gente passou pelas três fases, né? Do cultivo da atenção plena na respiração, na abordagem mais convencional, que é direcionando o foco diretamente para as sensações táteis da respiração. No caso, o corpo inteiro, quando a gente cultiva o relaxamento. E Laca, tudo bom, querida? No corpo inteiro, para cultivar o relaxamento. Isso é o Lama diz assim, se você está muito agitado, muito estressado, isso é uma prática que você sempre deve voltar, assim, para estabilizar, né? Você chegar, assim, e se integrar, né? Corpo, energia e mente. Depois a gente tem a fase de atenção plena à respiração no abdômen, onde a gente então reduz o campo de atenção para as sensações táteis da respiração no abdômen, e aí a gente treina uma permanência da atenção no objeto, que é a qualidade de estabilidade da atenção. Depois a gente fez essa etapa final, que é do cultivo da vivacidade da atenção, da clareza, da alta definição da atenção, onde vai exigir uma intensidade da atenção, que aí o foco se torna mais sutil, que é a abertura do ar, da passagem do ar nas narinas. A gente só vai, então, a atenção estaria direcionada só para essa região. Ela ficaria quieta ali, que o importante é a gente está sempre praticando a quietude da consciência em meio aos movimentos, seja da respiração, das sensações táteis aqui, né? No caso, que é essas práticas que a gente está fazendo agora, nesse período, mas depois a gente vai também experimentar a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, né? Ou depois em meio aos movimentos de todas as aparências, quando a gente faz as práticas de consciência completamente abertas, assim. Então, mas aqui a gente está, né, usando essas práticas preliminares que o Lama trouxe para a gente em 2020, de cultivar essa atenção usando a respiração como base. E no livro A Revolução da Atenção,
são as práticas que ele considera que que a gente pode usar como as práticas de base para cultivar os 5 primeiros estágios do desenvolvimento da atenção, né? Então, essa etapa da vivacidade, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, é essa etapa onde a gente vai agora, a gente já precisaria ter estabilidade na atenção para a gente cultivar a vivacidade. Ele lembra isso, a gente não passa para cultivar a vivacidade se a gente não tem relaxamento e estabilidade da nossa atenção. Senão a gente vai gerar mais agitação. Mas a gente não vai estar pronto assim, vai ter que estar muito relaxado, muito ancorada a nossa consciência, a nossa atenção, para a gente então cultivar a vivacidade. Mas aí deixa a Mila falar. Oi, Mila, diz aí. Tá fechado o teu microfone. Oi, Agora. bom dia a todos. Bom dia, Não querida. reparem que eu estou no escuro, Não, porque eu fiz tranquila. a meditação Deitada. deitada, né? Uhum, Eu agradeço. Foi interessante, porque eu me peguei ontem à noite com uma aversão a uma situação que aconteceu, né? E eu fiquei apegada, assim, e tentando, ao mesmo tempo, desapegar, sabe? Então, a mente ia, eu me apegava e de repente eu olhava de fora e falava, não, solta. E uhum. foi interessante, por isso que eu meditei deitada, porque eu acordei era umas 4 e pouco Já com a pensando. ideia, já pensando, né? Aham. Então, eu acho que eu estou desde as 4 e pouco tentando desapegar. Mas só relaxa mesmo. E vê essa energia, como tem uma energia sutil que aciona a nossa mente, né? Interessante a gente ver essa energia do apego. A gente solta o conteúdo, o objeto, e foca na energia que tá Isso, prendendo a nossa mente. Entende? Porque essa é a chave, a gente olhar essa energia do apego. Porque essa mas energia do apego que nos prende, né, sim, é que eu acho que eu fui encontrar também essa aversão no momento que eu também fiquei presa no meu sentimento, sabe? sim, sim. Quando aí eu disse assim, por que que eu vou ficar presa nesse sentimento? Então eu vou perdoar isso, Uhum, vou soltar para eu poder liberar, para eu também não ficar presa na ideia e uhum, enfim, né? Então uhum. acho que Isso é o Sansara. Isso é a mente de Sansara. É isso que a gente está sendo convidado a olhar. Não para fora, mas o que é que acontece dentro diante das circunstâncias. Porque as circunstâncias a gente não pode controlar. Mas o que a gente pode realmente olhar é como a gente reage, a nossa mente, a nossa energia, nossas emoções reagem diante das circunstâncias. Essa é a chave da liberação, né? A gente poder soltar, porque a tendência quando a gente tem raiva, apego, a nossa atenção vai direto para o objeto. uhum. Ela não olha a si mesma, ela não está vendo os processos que estão acontecendo internamente, que está. Aí, imediatamente, esse apego, né, ela já movimenta uma história dentro da nossa mente. Então, a nossa mente já ficou presa, entendeu? Então, é muito interessante. A gente solta o objeto, fica com o que está acontecendo internamente, com essa energia, com o movimento da energia. Aí aproveita, se for uma coisa muito cabeluda, vai lá para a respiração no corpo todo, solta, solta mesmo. Às vezes faz um. Tem que fazer, às vezes, até uma coisa assim para soltar, né? O descarrego, né? É, mas é interessante. Mas é isso aí, esse é o Sansara. A gente está sendo convidado Obrigada a por ver. Muito bom. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Quanto tempo? Oi, querida, tudo bom? Tudo Que bom ótimo. ver você por aí nos grupos. Muito Pois bom. é, Firme e nem forte. estou participando na terça porque eu atendo até 9 horas. Aí Tranquilo. eu só acompanhando na segunda, né? Ou Aham. é terça? Na terça à noite que a gente tem o estudo, é. Também, aquietando a mente. Tá bom, Pois querida. é. Então vamos ver lá vamos ver essa última qualidade, só para a gente fechar o ciclo, né, dessas 3 qualidades. Que depois a gente vai passar para. Deixa eu pegar aqui. Antes disso, né? Deixa eu só a gente rever aqui o. Né, a gente tá vendo, né? A gente tá vendo essas 3 qualidades, né? Que é as qualidades que a gente vai cultivar no desenvolvimento da atenção, na mente, na consciência, relaxamento, estabilidade e vivacidade. Hoje a gente viu essa parte, né? Então, o relaxamento é a base de qualquer prática meditativa, seja na mente ou no corpo. A estabilidade é manter a atenção no objeto escolhido, que aí esse é o cultivo é a base para o cultivo da sabedoria, né?
Se a gente não tem estabilidade de atenção, nossa mente fica, não tem foco, né? A gente precisa estabelecer foco na nossa mente. E aí, com relaxamento e foco, aí a gente vai poder cultivar clareza, nitidez, vivacidade da consciência. E essas três qualidades, o Lama trouxe para nós, né, que a gente pode cultivar com essas três práticas aqui de atenção plena à respiração. No corpo inteiro, a gente cultiva o relaxamento. No abdômen, quando a gente reduz a área de atenção, a gente favorece a gente cultivar a estabilidade. E nas aberturas do ar nas narinas, favorece a gente cultivar a clareza, a vivacidade, porque a gente tem que intensificar a atenção. Depois a gente vai ver a outra abordagem de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, que aí a gente vai usar para ter uma ancoragem na quietude da consciência. Que vai ser a base da prática, vai ser a gente repousar na quietude da consciência. Aí agora aberta, consciência ampla, no espaço onde ela está, tendo a respiração apenas como uma ancoragem, como um corrimãozinho, observando o ritmo da respiração apenas como um corrimãozinho. A gente depois vai praticar essa última, mas agora a gente está vendo essas três. Então aí a gente vai ver agora o comentáriozinho do Lama, que a gente está olhando, né, no livro As Quatro Qualidades Incomensuráveis. Agora ele vai comentar, ele comentou sobre o relaxamento, a importância de cultivar o relaxamento, depois a estabilidade, e agora a gente vai comentar sobre a estabilidade, a vivacidade. Ele diz aqui, na página, quem tem o livro é na página 38 do As Quatro Incomensuráveis. Que antes dele falar sobre as práticas das quatro incomensuráveis, né, compaixão, amor, alegria e equanimidade, ele faz um resumo da prática de Shamatha. Aí ele vai dizer na página 38. Na prática de Shamatha, depois de ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, claro, sem perder o relaxamento, você pode, então, aplicar um esforço mais estruturado agora, sim. Deve ser um esforço bem ajustado, diferente de um esforço muscular grosseiro. Procure sustentar agora uma continuidade, né? Porque a etapa da estabilidade é o cultivo da continuidade da atenção. Então agora a gente vai, tendo a gente cultivado um pouco, já tendo um pouco de estabilidade de atenção, agora a gente vai fazer um esforço bem ajustado, como ele está dizendo aqui, né? Sutil, para sustentar agora uma continuidade um pouco maior, mas sem enrijecer o sistema corpo-mente, sem perder o relaxamento, sem gerar tensão, que a tendência é a gente gerar tensão, inclusive, quem direciona a atenção, por exemplo, para as narinas, pode ter até dor de cabeça. Porque a tendência é como se os olhos quisessem olhar para lá também, a gente tensiona a testa, então ele sempre lembra, não, nenhuma tensão no rosto, é só o direcionamento da atenção, da consciência mental, para a abertura do ar nas narinas. Por que isso vai ser importante? Porque quando a gente começar as práticas de atenção plenamente, a gente já vai primeiro ficar já vai dar um nervoso na gente, porque a gente vai dizer, onde é que está a mente? A gente quer olhar para dentro da cabeça, a gente quer olhar para... A gente vai também tentar fazer esse mesmo direcionamento que a gente faz quando a gente vai olhar para a abertura do ar nas narinas, né? A gente quer olhar para dentro, assim, né? Mas não é o caso também. A mente, ela não está posicionada. Então, a gente vai olhar para... Depois a gente vai ver que o espaço da mente, o espaço da consciência, eles se confundem, assim, né? Então, aí, o Lama tá esse convite de direcionar devagar a atenção, é já nos preparando para direcionar a atenção para esse ambiente mais sutil, que é a nossa própria consciência, a nossa própria mente, né? Onde surgem lá essas energias, as historinhas, os apegos, as energias sutis, né? Que a Mila estava falando agora. Então, vamos lá. Então, quando estamos livres da agitação grosseira, mesmo temporariamente, que é quando a gente se distrai completamente do objeto, a agitação grosseira é quando a gente se distrai completamente do objeto da atenção. No caso aqui, nós estamos olhando as sensações táteis da respiração, né? No corpo, em várias regiões do corpo. Então, quando estamos livres da agitação grosseira, mesmo temporariamente, a consciência, ela se torna calma e estável, atuando como um lastro de um navio. A gente está começando a experimentar a quietude da consciência, né? Quando a gente está fazendo essas práticas de direcionamento da atenção, né? Porque aí a gente começa a ter lapsos de quietude, assim, a gente vai ver a quietude. Apesar da nossa ainda estar muito distraída a nossa mente, né? Então, quando a continuidade se tornar, da nossa atenção, se tornar, né, no objeto, quando a continuidade da atenção no objeto que a gente está cultivando se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto
talvez por 5, 10, 15, 20 minutos. Vamos botar 1 minuto já é muito tempo, né? Mas tudo bem. Mas aí ele está dizendo, por isso que ele diz, é uma qualidade para a gente cultivar mais à frente a vivacidade, e não logo no começo, porque a gente não tem ainda continuidade na atenção, certa estabilidade na atenção. Então, quando a gente já tiver, então, um pouco, né, de continuidade, podendo ficar 5, 10, 20 minutos sem perder, né, ou até mesmo mais de uma sessão, né, sem perder o objeto, então é certo que alguma lassidão irá se estabelecer, que é essa qualidade de falta de clareza da atenção. A atenção está ali, mas ela não tá clara. E a gente nem consegue perceber isso porque a gente está ainda lidando com a agitação da mente, primeiro. Então, quando a gente começa a ter menos agitação, a gente vai começar a perceber a lassidão, que é a falta de clareza da atenção. Então, pode parecer uma complacência, uma acomodação, essa falta de clareza que a gente vai perceber quando a gente tiver essa estabilidade de atenção. Chamamos isso de afundamento, como afundar-se em uma poltrona, dizendo, bem, eu acho que isso aqui é o que eu devo fazer. A gente meio que tem uma complacência, um relaxamento aí na própria qualidade da atenção. Nesse ponto, precisamos reconhecer que a tarefa ainda não está concluída desse nosso cultivo da atenção. Existe um terceiro ingrediente sem o qual nunca chegaremos a shamatha, ou seja, a atingir shamatha completamente. E nem acessaremos toda a capacidade da mente. A gente tem que remover esses dois obstáculos, a agitação e a lassidão. Então, a vivacidade, ou a claridade, né? A vivacidade é o componente final e crucial na prática do cultivo da atenção. As pessoas desenvolvem-se na prática de shamatha em tempos variáveis e também de diversas maneiras. Então, não tem uma receita única para a nossa prática de shamatha, é isso que ele está dizendo, né? É possível fazer algumas generalizações, mas elas podem não se aplicar a todos os indivíduos. Então, dito isso, de maneira geral, há uma forte tentação de buscarmos a vivacidade cedo demais. Então, ele está lembrando que a gente não precisa cuidar de cultivar a vivacidade logo no começo da nossa prática de shamatha. É melhor fazer disciplinadamente, a gente estabelecer o relaxamento e a estabilidade por um tempo, assim. E depois a gente buscando, aos poucos, a vivacidade. A vivacidade, ele diz, é como um barato, no sentido de que esse termo era usado nos anos 60, porque a gente, né, tem um prazer nisso, tem uma lucidez, um prazer, né, ligado a você cultivar a atenção, né, clareza da atenção. Há um prazer nisso e tudo se torna extraordinariamente interessante. Mas se a vivacidade não vier acompanhada de uma estabilidade subjacente, né, tendo uma estabilidade por base, ela é frágil. Essa vivacidade vai ser frágil e tende a entrar em colapso com muita facilidade. Portanto, pelo fato de a vivacidade ser tão atraente, em geral, é um bom conselho desenvolver a estabilidade primeiro. Da mesma forma, é, em geral, útil enfatizar o relaxamento antes da estabilidade, porque há uma tendência comum, em especial entre os meditantes ocidentais, de inicialmente trazer um grande esforço para a prática, gerar tensão na prática. A gente vem meio, né, com essas expectativas assim de dar certo, de fazer direito, então a gente traz tensão para a prática. Então não, a gente tem que trazer essa atitude primeiro de relaxamento, primeiro de motivação, né? Porque a motivação é que provoca, é a base do nosso cultivo do relaxamento. O relaxamento vem com confiança, né? Com clareza da nossa intenção. É isso que gera o relaxamento. Por isso a gente cultivar a nossa motivação correta é muito importante. As preces, os nossos estudos, olhar alguns temas importantes, né? Os 4 pensamentos. Então, isso, né, a prática de Guru Yoga, isso traz uma confiança que aí permite que a gente chegue na prática relaxado. E aí, a partir daí, a gente cultiva a estabilidade da atenção, para depois a gente cultivar a vivacidade da atenção. É isso que ele está dizendo. Então, ele vai dizer, então a gente não traz esforço para a prática em nenhum momento. Então, ele vai dizer, a disciplina é valiosa, mas, no sentido a gente tem algum esforço aí, de você fazer a prática diariamente, de você se comprometer, né, fazer o voto de fazer a prática, tem uma disciplina e tem um esforço aí
suficiente para você gerar essa confiança e relaxar, né? Então, a disciplina é valiosa, mas não se sacrifica a disciplina, né? Não se sacrifica o conforto e o relaxamento na prática em nome da disciplina. Então, ele vai dizer, generalizações à parte, nem todo mundo é iniciante. E mesmo aqueles que estão começando a praticar, às vezes desenvolve-se bem rapidamente. Então, a gente não tem um tempo aí igual para todo mundo. Tempo que a gente vai cultivar relaxamento, tempo que a gente vai cultivar estabilidade, tempo que a gente vai cultivar vivacidade. Não. E a gente pode, numa prática só, como a gente fez hoje, experimentar os 3 níveis. A gente já ir cultivando esses e vendo os nossos obstáculos nesses 3 níveis, né? Então, se no curso de uma sessão sua sensação de tranquilidade for mantida, o foco no objeto for sustentado com estabilidade e se a continuidade for realmente boa, pode ser que você se sinta afundando no objeto. Então, esta é uma eliminação prematura da dualidade, não é para você afundar, só cultivar estabilidade e afundar no objeto. Não, se já tem estabilidade, é melhor agora então passa para a etapa da vivacidade, para você superar a lassidão. Que esse senso de que tá tudo bem, tudo perfeito, tudo numa boa, que maravilhoso praticar. Não, a gente não está praticando para ficar numa boa, tudo bem. A gente tá praticando para ficar ter lucidez, clareza, estabilidade da atenção e não perder a consciência do que a gente está fazendo. Então, aí se você começa a ficar lá numa boa, não, opa, tá, você está eliminando prematuramente a dualidade, fundindo-se com o objeto de uma maneira que não é útil. Como se estivesse escorregando numa poça de lodo. Você está embotando, vai começar a gerar um embotamento aí. Então, nesse momento, é hora de colocar um pouco de esforço e aumentar a vivacidade. Então, é hora de fazer a prática de atenção plena nas narinas. A prática, dessa forma, se torna uma dança, aumentando a vivacidade, mas não à custa da estabilidade. E nessa dança, traga mais estabilidade, mas não à custa do relaxamento. Quando falta continuidade e você ainda precisa lidar com muita turbulência interna, não, e claro, cada dia é um dia, a gente não tem uma coisa, a prática não é uma coisa engessada. A nossa prática tem a ver com o nosso momento. Como a Mila disse, ela estava hoje agitada por conta de um evento. Então, sabiamente, ela deitou, ela vai cultivar mais relaxamento, porque daquele dia, o que está surgindo é isso. Mas se o dia está perfeito, você está bem, tá confiante, né, tá animado para a prática. Então agora você vai, então relaxa e cultiva então estabilidade. Cultiva mais vivacidade, tá tudo tranquilo, muito estável, agora cultiva mais vivacidade. Então essa dança vai depender da nossa circunstância, do nosso momento, né? Então, isso que ele está dizendo aqui, não é uma coisa você faz com uma coisa mecânica a prática, não é uma coisa mecânica. Então, quando falta continuidade e você ainda precisa lidar com muita turbulência, então não é hora de se preocupar muito com a vivacidade. Se você tentar aumentar a vivacidade nessa fase de turbulência, provavelmente a mente se tornará ainda mais turbulenta, com pequenos lampejos de vivacidade, mas sem base. Quando a continuidade estiver estabelecida, afundar-se na lassidão se torna o principal desafio. Se a lassidão aumentar, ela progride para a letargia, na qual você se sente pesado. E um pouco adiante, da letargia vem a sonolência, quando você começa de fato a cochilar. Então, a gente vai superar então, os 2 desequilíbrios da atenção são agitação e lassidão. Então, aí quando a gente tem estabilidade na atenção, agora, o desafio é a gente não se perder na lassidão. Aí a gente gerar clareza, né? Alta definição da atenção. Senão a gente vai escorrer da lassidão para a letargia e daí para o sono mesmo. Na lassidão, você cruza o limiar, mas ainda não está adormecendo. Então, se você consegue detectar lassidão, que é a falta de clareza, você já previne de você ir à frente nesse embotamento e chegar no sono. Então, quando você encontra o primeiro traço de lassidão se estabelecendo, é hora de observar mais de perto, de se interessar mais pelo objeto da sua meditação. Também pode ser um bom momento para trazer alguma ajuda externa, como imaginar o seu corpo sendo inundado por luz, seria um outro meio hábil, né? Para você trazer mais, se combater a lassidão, né? Ou se estiver um pouco quente, tire uma camada de roupa, porque o calor deixa a gente vai soltando o corpo assim, né? Certifique-se também, beba um copo de água fria ou lave o rosto com água fria. Logicamente, certifique-se de ter dormido o suficiente. Se não estiver tendo um bom sono à noite, não terá como se sair bem numa prática de
de shamatha, né? Então, se tá com sono mesmo, porque tá dormindo pouco, vai dormir. É a melhor forma. Não fique lutando. Senão você nem dorme, nem pratica direito e fica com, né, achando que não consegue praticar. Mas é porque seu corpo realmente está precisando de sono. Então, durma. Depois que estiver bem dormido, aí você pratica. Então, a meditação não é um substituto para o sono. Você pode achar que se sua meditação está indo bem, você não precisa dormir tanto. Mas não interrompa o sono para ver se consegue meditar um pouco mais. Isso não funcionará a longo prazo. Se a lassidão ou a letargia se tornarem crônicas, volte à meditação discursiva por um tempo, ou seja, estude. Vá contemplar um tema, levando a atenção a temas inspiradores que elevam e revigoram a mente. Se você achar que nenhuma dessas técnicas funciona, isso aqui ele está dando também instruções por fases da nossa vida. Pode ser que a gente esteja tão agitado que a gente não consegue nem sentar para meditar. Então, assim, se você tem um tempinho, então estude alguma coisa. Estude sobre a impermanência, sobre, né, os 4 pensamentos são poderosos, porque traz a nossa energia de volta para a prática rapidinho. Porque a gente vê a situação, a gente volta, né? Então, contemple os 4 pensamentos, transforma a mente, né? E aí, convém. Então, a gente tem que ficar com essa inteligência de ver o que a gente está precisando, o que está funcionando para nós, né, naquele momento. Se você achar que nenhuma dessas técnicas funciona, então convém mudar completamente o objeto da prática. Então, talvez não seja. A atenção plena na respiração é uma boa prática para muitas pessoas, mas não para todas. Então, para as que têm facilidade para visualização, há outro caminho completo de shamatha através de visualização, né? E tem outras técnicas, o Lama Santa tem a contemplação da energia. Bom, na tradição tibetana, esse caminho é muito mais comum do que a atenção plena na respiração. Eles usam sempre práticas de visualização, né? De deidades e tal. Então, na prática com visualização, o antídoto para tratar a lassidão é direto, porque basta colocar mais 100 volts no objeto visualizado, porque ele está usando a própria mente, o objeto está na mente, né? Então você já está trabalhando diretamente com a mente. Então, é uma outra técnica que aí você já trabalha diretamente com a mente, né? Como aí a gente vai depois, quando a gente começar a fazer as práticas de tomar a mente como caminho, de consciência da consciência, a gente já vai direcionar a nossa atenção para esse ambiente, né? Mas a gente precisa ter esses remédios à nossa mão, que são essas diversas práticas, porque aí a gente vai aplicar aquilo que vai estar funcionando para nós naquele momento, né? Vai ser importante para nós, que vai nos ajudar nesse momento. Então, tá bem, queridos? Acho que a gente deu a nossa hora hoje. Vamos fazer as preces, dedicação? Então tá. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Aqui. Vamos fazer rapidinho. Gente, pulei aqui. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Peço longevidade ao Lama Alon Wallace e a todos os nossos lamas, de professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alon Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Então vamos para a última prece. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Organ Lama Drugyone Drowati Kyamalupa Dei Salagopa Show. Está bem, queridas, queridos. Até. A Mila queria fazer uma pergunta, dá tempo? Oi, Mila. Sim. Não, eu pedi para ela baixar, eu falei, sua mão tá levantada, aí ela baixou, tadinha. Ah, tá. É porque acho que ela deixou, né? Ela tinha falado. Oi, Mila, fala. Ei, Mila. Minha pergunta, na verdade, eu estou tentando refletir, às vezes me vêm os lampejos de resposta, mas é quando a gente se sente atacada,
né? Acontece alguma situação, alguém vem. E aí eu acho que a gente se fixa, né, nesse objeto da situação, né? A gente, Então, na verdade, primeiro se fecha nesse senso de eu, que foi atacado, né? aham, A gente está fechado ali. A nossa identidade está sendo reforçada, tendo necessidade de se reforçar para se defender daquilo que está vindo, né? Contra nós, entre aspas, né? não, eu queria, como é que isso é para o budismo, mas deixa para um próximo capítulo. Isso aí é o ponto. Obrigada, viu? Agora a Bom gente dia a só todos. olha, a gente olha isso, a gente tenta entender como é que. Porque a gente trazer luz para esse processo é muito importante. Veja como você se fechou, veja como você trancou seu coração, veja com os julgamentos que surgiram. Se a gente começa a fazer isso, é a forma mais rápida da gente poder depois soltar esse processo, porque a gente vai ver o quanto isso nos faz sofrer, quanto Uhum, isso trava a nossa mente, trava nossas relações. Aí a gente vai dizer, peraí, por que eu preciso sustentar isso? Aí você vai soltar. Mas olhar para o que acontece é muito importante. É o que vai fazer a gente liberar, né? uhum. O processo, porque isso é o caminho do sofrimento, não tem outra coisa para a gente cultivar aí, tá Sim, bom? Então tá bom, obrigada, viu? queridas. Fiquem à Bom dia Tchau, a vontade. todos. Bom obrigado, dia, Floripa. queridos. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, Obrigada, Miriam. Flori.